Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre a lista final dos convocados do técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar. Surpresas? Há alguma decepção? Quem ficou de fora que merecia estar dentro? E principalmente, o que esperar dessa seleção, os 26 finais para a Copa do Mundo, Suíça, Sérvia, Camarões, os adversários do Brasil na Copa. Vamos falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Então, vamos lá, né? Primeiro ponto que a gente gostaria de traçar aqui, diferentemente de outras análises, não é dizer quem são os convocados, até porque todo mundo já sabe, mas principalmente debater sobre isso. Vamos lá. Primeiro, a injustiça / erro do Tite, na minha percepção, tá? Daniel Alves. Motivos da convocação desse atleta. Só pode ser esses, né? Líder, vencedor e tem experiência. Esse combo. Mas também, e o que pesa muito, na minha opinião, pelo fato de que ele não merecia ser convocado, pelo aspecto físico, porque já é um atleta veterano, 39 anos, e que na Copa do Mundo, por exemplo, o Brasil, numa fase posterior, é bem verdade, pegando uma França da vida, que tem um Mbappé de super velocidade, pega uma Espanha da vida, que também tem jogadores de velocidade, Portugal da vida, que tem jogadores de velocidade. Então, a questão é, Daniel Alves vai ser reserva, vai ser titular, a gente também vai discutir sobre isso. Outro ponto é que ele está jogando numa liga muito mais do que periférica, o Pumas do México, e lá ele não está bem. Então, não dá para entender por que o Tite optou pelo Daniel Alves. A única questão é companheirismo e tal, mas isso aí são coisas da CBF, né? A questão é que, numa opinião pessoal, o Daniel Alves não merecia ser convocado e o único lateral que para mim deveria ir era o Danilo. E aí o Tite ficaria na opção de colocar ou mais um atacante ou mais um defensor, no caso, falando de um zagueiro, né? Mas aí ele acabou optando pelo Dani. Mas vamos lá agora falar, né, posição por posição. Primeiro, goleiros. Alisson, Ederson e o Everton, né? Sem dúvidas, acho que aí não tem nem o que discutir. Já era algo que estava desde o ciclo, né? Alguém falava sobre Santos, Cássio e tal, mas não existia espaço, eu acho, para eles. Realmente, goleiro é uma posição que o Brasil está muito bem servido, assim como no ataque e tal, mas é aquela posição que não só o Brasil está bem servido, como eu acho que poucas pessoas, né, vão criticar em relação a isso, tá? Lateral direita, Danilo e Dani Alves. Aí o Dani Alves a gente já abordou, né? E o Danilo, ele tá jogando como zagueiro na Juventus, então a gente fica na expectativa para se ele vai ser titular, se o Tite vai colocar um zagueiro improvisado, se o Tite vai de Dani Alves, essas dúvidas ainda pairam, tá? Laterais esquerda, Alexandro e Alex Telles. Alexandro, Juventus, Alex Telles, que está no Sevilha. E para mim o Telles vai ser titular, tá? O Alexandro tem uma característica um pouco mais diferente. Para mim, eu convocaria o Renan Lodge por uma questão de característica, porque eu não sou fã do estilo de jogo do Alexandro. Eu acho que para o que a seleção precisa, o Telles e o Lodge supririam mais a necessidade, mas eu respeito também a convocação em relação ao Alexandro. Não acho nenhum absurdo e inclusive era previsível a convocação dele, tá? Zagueiros. Marquinhos, Thiago Silva, Militão e Bremer. A única ressalva em relação ao quarteto de zaga é que o quarteto poderia ser um quinteto. Estava se especulando em relação à figura do Gabriel Magalhães. Zagueiro está indo bem no Arsenal, fez gol no último clássico na vitória sobre o Chelsea por 1-0. E ao invés de 5, ele optou por 4 zagueiros, né? Marquinhos e mais um. E a tendência é de que seja Thiago Silva. O Militão está muito bem no Real Madrid, mas por uma questão de entrosamento, né, e até pela sequência que vem tendo, Marquinhos e Thiago Silva deve ser a dupla de zaga titular da seleção brasileira, tá? E para mim também seria a dupla de zaga titular, tá? E aí vem o Bremer, que é um cara que foi muito bem no Torino na temporada passada, eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano, atualmente está na Juventus, que também não faz uma grande temporada, a Juve, mas o Bremer vem aí numa sequência interessante. Meias e volantes. Casemiro, Fred, Fabinho, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. Coutinho fora da Copa, até porque teve a lesão na coxa que tirou ele dos gramados, né, por 6 semanas. Tá? E aí é a grande questão. Casemiro e mais um. E a questão é Fred ou Bruno Guimarães ou ainda Paquetá. Vamos lá. Para mim o Paquetá não disputa nem com o Fred nem com o Bruno Guimarães, tá? Mas Fred e Bruno aí é um duelo bem interessante. Para mim o Tite vai colocar o Fred como titular, mas eu colocaria o Guimarães, o Bruno Guimarães, porque ele é mais jogador, é mais completo e ele é mais versátil do que o Fred, tá? Então, para mim, o Bruno Guimarães merecia ser o titular, embora eu ache que o Fred, quem vai ser escolhido entre os 11 iniciais do
Tite, tá? O Everton Ribeiro, que tá numa temporada muito boa com o Flamengo, mais uma, por sinal, conquistando Libertadores, Copa do Brasil, e ele vem justamente para esse lugar do Felipe Coutinho. Se o Coutinho estivesse em condições clínicas e físicas ideais, ele estaria na Copa? Ninguém tem dúvidas, mas ele não estava numa boa fase no Aston Villa e ainda, né, essa lesão que o tirou da Copa. Então, realmente o Everton Ribeiro se justifica a presença dele. Se o Coutinho estivesse bem, sem dúvidas estaria na Copa, mas nem tá bem e nem tá bem fisicamente, como também na temporada, né, que ele vem atravessando com o Aston Villa. Setor de ataque, inclusive, destaque nos principais jornais aí do mundo, né? Brasil, 9 atacantes, o super repertório ofensivo que o Tite tem com Neymar, Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, Rafinha, Antony, Pedro, Richarlison, Martinelli e Rodrigo, tá? Vamos lá. Da frente, Neymar, sem dúvidas, né? Mas para mim o Neymar joga como meia, não vai jogar como ponta, tá? Vinícius Júnior, Rafinha e também tem a questão do Richarlison, eu vou já debater sobre isso, tá? Mas primeiro, algum desses nomes surpreendeu? Vamos lá. Existia uma dúvida em relação ao Martinelli ou ao Roberto Firmino. Firmino por uma questão de característica, joga como falso 9, algo que o Brasil não tem se não for o Neymar. Paquetá talvez, mas muito pouco provável. Paquetá ou é meia ou é segundo volante. E aí você tem muitos pontas qualificados, Rodrigo do Real Madrid, o Martinelli, para mim se justifica a convocação dele, porque o líder da Premier League, que é o Arsenal, ele tá jogando demais, né, com essa camisa do Arsenal. E você tá na liga mais competitiva do mundo, sendo destaque, sendo um dos caras influentes na equipe do técnico Mikel Arteta, não tem como esse cara não ir. Mas também eu não acharia nenhum absurdo se o Roberto Firmino fosse no lugar dele, até por uma questão de característica. Embora o Tite utilizasse sempre, quase que sempre, assim, o Roberto Firmino mais como um centroavante do que como falso 9. Mas eu sempre preferi o Firmino como falso 9. A característica dele, visão de jogo e tal, não à toa, ele formou um dos trios, né, mais badalados do futebol europeu, ao lado de Mané e Salah, atuando nessa função de falso 9, né? E para mim, quem vai atuar de falso 9 é o Neymar, tá? Até de falso 9, no esquema que o Tite propõe, mas para mim ele atuaria como meia, mas também, dependendo da situação do jogo, também como falso 9, tá? Mas para mim, Vinícius Júnior e Rafinha já estão ali no time titular, tá? E aí o Tite tem muitos amuletos, o Rodrigo é um cara muito decisivo, né? No Real Madrid, o Pedro também, tá? O Gabriel Jesus está em grande temporada também com o Arsenal, tá? E a questão é ausências. E isso se debateu, obviamente. Gabigol foi um cara que muita gente queria e tal, e eu vou dizer para vocês. Por que eu sou contra a presença do Gabigol? Vamos lá, ele é um cara decisivo? Ele, no momento decisivo, pode chegar lá e resolver para o Brasil? Pode, mas tem uns detalhes. Ele vai muito bem no Brasil, onde a questão do nível do futebol em relação aos demais, por exemplo, será que o Gabigol, que enfrentou, por exemplo, o Atlético Paranaense, e foi bem, né, fez o gol da vitória, como ele vai em muitas outras equipes do futebol brasileiro e sul-americano e vai bem, será que se ele enfrenta, por exemplo, uma França, em que ele vai enfrentar um Varane da vida, um Kimpembe da vida, um Lucas Hernandes da vida, um Koundé da vida, será que ele iria bem da mesma forma? Vamos lá, passando por uma Espanha, por exemplo, tem um Pau Torres, que é um baita de um zagueiro, né? Tem também outros defensores interessantes. A própria Argentina tem Otamendi, né, que tem também a figura do Lisandro Martinez, está jogando muito bem no Manchester United, tá? Será que o Gabigol conseguiria ter o mesmo desempenho? A gente não tem como saber, mas eu acho que se for colocar na balança o Gabigol, que joga no Flamengo, no futebol brasileiro, e o Martinelli, que está líder da Premier League, a liga mais competitiva do mundo, no Arsenal, onde ele enfrenta, com certeza, adversários de um nível técnico, de uma exigência física muito maior do que o Gabigol enfrenta. Então, para mim, o Martinelli tem muito esse peso, né? E para mim, não dá para comparar também o Gabigol com o Gabriel Jesus, por quê? O Gabriel Jesus está na grande temporada com o Arsenal, também líder da Premier League, e o Gabriel Jesus é destaque, né? Está sendo decisivo, ele foi em busca de protagonismo nos Gunners e está conseguindo isso. Agora, a disputa, para mim, do Gabigol era com o Pedro, e o Pedro já tinha sido convocado, foi bem e tal, a galera pedindo, então, para mim foi o Pedro mesmo, né? Outro nome que também a gente não pode deixar de citar, mas claro, o Gabigol, se, por exemplo, eu torço por uma segunda oportunidade dele na Europa, e eu quero ver isso, e como muita gente também quer, né? Uma segunda oportunidade todo mundo merece. Mas, no momento, talvez para outros ciclos, sem dúvida, se ele mantiver o desempenho, deve ir. Mas a questão é, o futebol europeu é diferente do futebol brasileiro, acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso, mas o Gabigol nesse momento, né, por essa questão da diferença do padrão Copa do Mundo, né, a exigência de uma Copa do Mundo para as competições que, por exemplo, ele disputa,
Se ele tivesse esse desempenho na Europa, sem dúvidas, mas em relação aí ao futebol brasileiro, é abaixo. A gente tem que ser sincero ao dizer isso para vocês. Dudu, outro nome que muita gente comentou, né? Dudu é um cara que vem arrebentando com a camisa do Palmeiras e tal, mas aí a concorrência é pesada, né? Antony, Rafinha, né? Assim, o Dudu, durante o ciclo, ele merecia ter oportunidades. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. E até Rafinha surgiu, o Antony, né, voltou ao protagonismo, já era protagonista no Ajax e tal. Também teve a figura do Richarlison, que era bem no Everton, tá bem agora também no Tottenham, né? E assim, o Dudu merecia oportunidades durante o ciclo. O Tite não deu, e aí, infelizmente, não tinha o que fazer. Quando o cara não tem oportunidades durante o ciclo, é muito complicado ele voltar, né? Só se for uma questão muito pontual. Matheus Cunha é um cara que, assim, no Atlético de Madrid não tá conseguindo ir bem. No Hertha Berlim ele foi muito bem. E assim, até mesmo pelo próprio desempenho dele, muito aquém, até muita gente contestou ele na última convocação, como eu contestei, ele já estava virtualmente fora da Copa. Então, o Matheus Cunha era algo previsível, mas não tenho dúvidas de que se ele voltar ao bom futebol que ele teve na disputa ali do Campeonato Alemão com o Hertha Berlim, no seu início do Atlético de Madrid, também com a camisa da Seleção Brasileira, se eu não me engano, Sub-23, ele teve bom desempenho. E então, se ele voltar esse desempenho, não tenho dúvidas, para os próximos ciclos em que o Tite vai sair, vai vir um novo treinador e tal, o Matheus Cunha deve estar na próxima Copa do Mundo, tá? Roberto Firmino, esse sim o debate cabe, tá? Falso 9, joga no Liverpool, Premier League, Liga dos Campeões, só alto nível. E é um cara experiente, figurinha carimbada do Tite, um cara que sem dúvidas, o Tite tem um conhecimento, né, tem uma confiança nele, e é um cara que pode atuar de falso 9, como a gente falou, pode atuar de centroavante também. E a questão é, por que ele não foi no lugar do Martinelli? A questão é, assim, o Martinelli está indo muito bem no líder da Premier League, isso pesa demais, gente. Premier League é outro patamar, né? E assim, por uma questão também de característica, mais um ponto de velocidade pelo lado com poder de decisão. E talvez pelo superpovoamento ali no que diz respeito à presença de centroavantes, Gabriel Jesus, Richarlison, Pedro, 3 opções, o Tite, eu acho que ele vê mais o Firmino como um centroavante, né? Eu vejo ele mais como falso 9. E aí, o Firmino no lugar do Martinelli caberia mais para mim do que o Gabigol no lugar do Martinelli. E a questão é justamente essa. O Firmino poder atuar de falso 9, onde ele já foi destaque no gigante do futebol europeu e mundial, que é o Liverpool, tá? Agora, para a gente já caminhando aqui para o final do vídeo, né? Qual seria a minha escalação da seleção brasileira? Vamos lá. Para mim, Alisson no gol, Danilo na lateral direito, Danilo recompondo para formar uma linha de 3 na saída de jogo, tá? Com o Thiago Silva e Marquinhos ao lado dele, Alex Telles na lateral esquerda e o Alex Telles por vezes indo por dentro, por vezes explorando a profundidade, virando ou meia esquerda ou fazendo até uma dupla de volantes ali com o Paquetá, por exemplo, numa escalação, por exemplo, super ofensiva do Brasil, precisarem mais à frente, né? Mas para mim, vamos lá. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles. Casemiro e Bruno Guimarães seriam meus dois volantes. Neymar na meia, Vinícius Júnior na esquerda, Rafinha na direita, Richarlison centralizado. Essa seria a minha escalação, tá? Tite, qual eu acho que vai ser a escalação que o Tite vai mandar a campo? Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Thiago Silva, Marquinhos na zaga, Alex Telles na lateral esquerda. O Tite colocaria para mim Casemiro e Fred, Paquetá, né, formando ali três homens de meio de campo, com o Paquetá sendo um meia, e o Neymar jogando como falso 9, e ao lado dele o Vinícius Júnior e o Rafinha, tá? Vamos lá. Quais seriam as adaptações, podemos dizer assim, do esquema que eu escalei, no caso, Luiz Eduardo, para a seleção brasileira? Uma adaptação para um 3-5-2, né, colocando ali o Vinícius Júnior e o Richarlison, né, como referências lá na frente. E talvez esse 3-5-2 até sacando um ponta, colocando um cara mais de área, como é o caso do Pedro, por exemplo, Gabriel Jesus e tal. E assim, Neymar e também o próprio Bruno Guimarães poderiam estar na articulação do setor de meio de campo, Casemiro na contenção, Alex Telles vindo por dentro, né? Então, esse esquema do Brasil superpovoaria o setor de meio de campo e também geraria presença ofensiva. O Tite, muitas vezes em que ele coloca o Paquetá e o Neymar juntos, é para gerar o quê? Essa qualidade, né? Que já é típica do setor de meio de campo. O problema é que eu acho que nessa escalação que talvez ele coloque, vai faltar a figura do 9, né? Então, quando o Brasil jogar pelos lados, por exemplo, não adianta colocar a bola na área porque não vai ter um cara de presença, né? Então tem que trabalhar a posse da bola, explorar a velocidade. Talvez ele se espelhe muito no Liverpool de Jürgen Klopp, que foi uma equipe que venceu Premier League, venceu Champions League com um esquema de jogando com falso 9, que eu acho que ele vai propor, né? Mas é basicamente isso. A gente vai trazendo mais informações à medida, né, que a Copa do Mundo for se aproximando. Adversários do Brasil: Sérvia, Suíça e Camarões.
Sérvia, que deixou Portugal de Cristiano Ronaldo para repescagem, não tem moleza, tem Tadic, Mitrovic, Vlahovic, time qualificado. Suíça, que simplesmente eliminou a França na última Eurocopa, é uma equipe que já é adversária costumeiramente do Brasil, como é também a Suíça, né? Como é a Sérvia, perdão. A Suíça, que tem Shaqiri, Xhaka, o goleiro Sommer, o Akanji, né? São jogadores conhecidos. E Camarões, que é, digamos assim, a zebra, né? Dessa competição, mas que tem um atacante que está em grande fase com o Bayern de Munique, que é o Choupo-Moting, né? Mas o Brasil, para mim, é favorito nesse grupo. Vai passar, né? A tendência é essa. Então é basicamente isso que a gente gostaria de trazer. A última convocação do Tite, as nossas impressões e tal, a minha escalação, a escalação do Tite, e aí a gente vai trazendo mais informações à medida que a Copa do Mundo vai se aproximando, né? Clima de Copa do Mundo, e é isso. Aqui no canal a gente vai trazer muitas informações, muitos vídeos, não só aqui no YouTube, como também nas nossas outras redes sociais, tá? Tem todos os links aí para vocês. Então é isso, estamos junto e misturado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like nesse vídeo. Comenta aqui se a gente esqueceu algum detalhe, qual seria a tua convocação, o que tu discordou, concordou aqui da gente. Traz aí também a tua análise, o que sem dúvidas é muito importante. Então fica um grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Tamo junto e misturado, galera!